sob a proteção de Deus, havendo no legal, declara aberta a presente sessão. Convido a todos a postar-se de pé para fazer a oração inicial e logo após a execução do hino nacional. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ao vereador Elias para fazer a leitura de um trecho da Bíblia para nós, por favor. Boa noite a todos. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, no livro de capítulo 22 de Salmos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos
Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos, e derramais o perfume sobre a minha cabeça, e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Inicia-se o pequeno expediente. Convido a segunda secretária, a vereadora Lília, para fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária de 2013. Boa noite a todos. Então vamos ler a ata da 7ª reunião. A ata da 7ª reunião ordinária do Legislativo Municipal em sua primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 2 de abril de 2013, os vereadores reuniram-se ao plenário da Câmara, localizado no prédio da Câmara Municipal, situado à rua Dr. Pedro Ludovico, sem número 100. Compareceram a esta reunião os seguintes vereadores: Dalva Moraes Teixeira, PR, Daniel Gomes de Almeida, PSD, Jean Sebastião de Paulo, PR, Lisontino Naves de Almeida, PMDB, Dorival Divino da Silva, PR, Sérgio Alves Braga, PTB, Urias Olegário da Silva Neto, DEM, e Vívia Carneiro de Almeida, PMDB. Faltou a senhora vereadora Lília Albernaz Menezes, do PSDB. O senhor presidente, verificando o quórum legal, fez a abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para a oração inicial. Logo em seguida foi executado o hino nacional. O senhor presidente convidou a vereadora Dalva para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. O senhor presidente comunicou aos professores que o executivo retirou o projeto em que seria discutido para fazer algumas adequações. Informou que o convite para todos os professores e profissionais da educação é para que cada categoria nomeasse um representante para estar participando das reuniões de comissões, para que juntos discutissem os projetos para que não fossem aprovados para prejudicar os funcionários da educação. Finalizou agradecendo a presença dos professores. Usou a palavra o vereador Sérgio, reforçando o comunicado do senhor presidente e afirmando que nenhum vereador irá votar num projeto para prejudicar os professores. Usou a palavra o vereador Jean, dizendo que, se não tiver um representante de cada categoria, não irá reunir em sua comissão. Primeiro, quero ouvir as reivindicações dos professores, pois estão corrigindo um erro e agora não vão errar nesse plano de carreira do magistério. Usou a palavra a vereadora Vívia, sugerindo que os professores presentes escolhessem um representante, pois o projeto irá retornar para nova apreciação. Iniciando-se o pequeno expediente, o senhor presidente convidou a vereadora Vívia para assumir a segunda secretária. Foi feita a leitura da ata da 6ª reunião, a qual foi aprovada sem ressalva. O senhor presidente convidou o primeiro secretário, vereador Daniel, para fazer a leitura dos sumários das proposições encaminhada à mesa, onde constaram um requerimento, um projeto de lei complementar e uma emenda modificativa. Encerra o pequeno expediente, iniciando a ordem do dia. Iniciada a leitura das matérias, requerimento número 38/2013, de autoria do vereador Sérgio Alves Braga, o qual requer implantação de projeto de incentivo a transferências de veículos com placa de outras localidades, com taxa de transferência custeada pelo município. Fez uso da palavra o vereador autor do requerimento, a qual falou que fez o requerimento, pois não poderia propor um projeto de lei, porque é de competência exclusiva do Executivo. Moradores do município adquiriram um veículo em Goiânia, Catalão, e acabam retirando a placa de lá.
e tais cidades recebem de impostos 50%, o Estado 50% e Corumbaíba nada. Também não é obrigação dos proprietários dos veículos pagar transferência, apenas para beneficiar o município com os impostos. Portanto, estou solicitando que o prefeito veja uma viabilidade em pagar essas taxas de transferência, para melhorar a arrecadação municipal. Colocada em discussão, não havendo manifestação, foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 001/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre desoneração fiscal, relativos impostos que menciona e dá outras providências. Colocado em discussão, não havendo manifestação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em primeira votação, emenda modificativa número 001/2013, ao projeto de lei número 001/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, reformulando a lei número 237, de 7 de dezembro de 1995, e dá outras providências. Fez sustentação oral o vereador autor, dizendo que chegou à casa, no início do mês passado, um projeto de lei número 001/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, reformulando a lei 237 de 95. E analisando o projeto, tem as entidades representativas da sociedade, mas não tem o representante direto, que seria o Poder Legislativo. Então, fiz a emenda modificativa para que os vereadores compossem esse conselho, com o propósito de ajudar, passando de 9 conselheiros para 10. Colocada em discussão, não havendo manifestação, a emenda foi aprovada por unanimidade, em primeira votação. Não havendo mais matérias, o senhor presidente inicia o grande expediente. Usou a palavra a vereadora Vívia, cumprimentando a todos. Comentou que na segunda-feira a Comissão de Educação se reuniu para discutir o projeto e perceberam vários erros, que já foi cometido quando foi votado no Estatuto do Magistério em 2000. Conversando, chegamos ao consenso da importância da presença dos professores nesta reunião para indicar um representante de cada cargo para discutirem na comissão. É inadmissível um projeto feito às pressas, sem a presença de quem vai ser beneficiado ou prejudicado. Em 2009 foi feito até manifestação na rua, quando foi votado o pagamento da titularidade. Explicou que o cargo não pode ser professor 1, 2, 3, 4, 5. O certo seria o cargo ser professor e depois ir adquirindo os níveis de acordo com o grau de escolaridade. Se for obedecer o estatuto, como está na tabela de cargo, eu só vou ser professora P3. Se prestar concurso P4, se prestar concurso. Outro erro, só foram abertas para esse concurso 19 vagas, 13 para professores de pedagogia e 6 vagas para a área específica, sendo que são 48 P1. A intenção do Executivo é continuar com os cargos comissionados, e os professores P1 só vão ser P2 quando tiver concurso. Então está errado, tem que ter acessibilidade de níveis, de acordo com o grau de escolaridade. Caldas Novas é assim. O Estado, Corumbaíba, está defasado com relação ao plano de carreira do magistério, sobre os profissionais da educação. O atual projeto está arrebentando com esses profissionais, pois são professores que prestaram concurso para aplicar aulas e no atual projeto não pode estar em sala de aula, perdendo a regência de classe. Outro erro, não tem vaga suficiente para áreas específicas. Só tem vaga para ciências, filosofia, letras, geografia e educação física. Não tem matemática, história, inglês, artes. Não é justo. Finalizou pedindo o apoio de todos os professores para que fiquem firmes para lutar por um plano de carreira mais justo, pois o que foi apresentado está prejudicando muito a classe. Parabenizou todos os vereadores pela união, pois através de questionamentos o projeto foi retirado para melhores adequações.
Usou a palavra o vereador Daniel, reforçando tudo o que foi dito pela vereadora Vívia, e afirmou que não vão votar projeto para prejudicar as pessoas. Comentou que já foi professor do Estado e sabe que é muito difícil. Disse que, conversando com o Dr. Joaquim, ele informou que uma das alterações do projeto é para os P1. Pelo que procurou e informou com os procuradores, a passagem de P1 para P2 é inconstitucional. Não tem como, tanto que o professor Silfarne já lutou e não conseguiu. Pediu à parte a vereadora Vívia, explicando que foi ao Tribunal de Contas há 15 dias, pois foi feito um requerimento por ela para passar o professor P1 para P2. Inclusive, a secretária de Educação foi para Goiânia e chegou com um documento mostrando que era inconstitucional. A passagem de P1 para P2 é inconstitucional do jeito que está o plano de carreira hoje. O Executivo e a Câmara de Vereadores têm pleno poder para revogar esta lei. Se o plano de carreira for modificado, essa passagem não é inconstitucional. A pergunta que a secretária fez ao TCM, se ela poderia pagar os professores P1 como os P2. De acordo com o plano de carreira vigente, claro que não, pois no plano de carreira está como cargo. A lei veda a progressão de cargos sem concurso, mas pode ser reformulado o plano de carreira. Não estão reformulando para algumas coisas, por que não reformular para dar acesso de um nível para outro? Basta o prefeito querer. Se for esperar concurso, nunca vai ter vaga para 50 professores. A ascensão tem que ser automática. O vereador Daniel finalizou dizendo que todos podem contar com ele. Usou a palavra o vereador Elias, dizendo que esteve com a professora Thelma na prefeitura, conversando com a doutora Luciana, sobre os profissionais da educação. A professora Thelma estava com todos os documentos em mãos, sendo constatado que estes profissionais têm uma lei que os protege. Diante disso, uma parte foi resolvida. Finalizou agradecendo a presença de todos. Usou a palavra o vereador Sérgio, reforçando as palavras dos vereadores. Justificou que a Comissão de Educação solicitou uma audiência com os professores para acertar ou errarem juntos. Não estão aqui para consertar todos os erros cometidos anteriormente, mas pelo menos amenizar. Solicitou ao presidente que anule a votação do projeto complementar número 002/2013, pois o mesmo foi aprovado sem os pareceres da Comissão de Assistência Social. Finalizou convidando a todos para continuar participando das reuniões. Usou a palavra o vereador Jean, cumprimentando a todos. Disse que foram vários boatos, mas disse logo de início, se não tiver um representante de cada classe dos professores para discutir este plano de carreira, não iria reunir sua comissão. Comentou que assim que recebeu a cópia dos projetos, foi procurar informações. Procurou o professor Silfarne, o qual já lutou muito pela classe. Disse, vereador nenhum vai votar projeto para prejudicar os professores. Erraram agora, vamos consertar. Não temos o direito de errar, pois poderemos responder processo, assim como já respondemos. Disse que a lei permitir fazer de melhoria, os novos vereadores irão fazer para ajudar. Finalizou desejando uma boa noite para todos. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra, passa para o plenário. Usou a palavra a professora Thelma, representante dos profissionais da educação, falando sobre esses profissionais e reivindicando-os para que não aprovem o plano de carreira como está, pois o mesmo está tirando o direito deles de lecionar, sendo que, quando prestaram concurso, era justamente para professores. Finalizou solicitando o apoio dos vereadores. Usou a palavra a professora Adriana Lopes, representante dos professores P1, relatando a dificuldade desses professores para fazer uma faculdade e a luta para receber por esta graduação, que até hoje recebe como se tivesse apenas o magistério. Finalizou solicitando o apoio dos vereadores, reivindicando para o prefeito que venha mudar o plano de carreira para sanar tal injustiça. Não somos amparados momento nenhum.
pela lei vigente. Finalizou deixando seu apelo que olhem por eles. O senhor presidente comentou que todos estão empenhados em fazer o melhor. Disse acreditar que todo problema tem uma solução. Não vão votar nenhum projeto escondido, pois enviou convite para todas as escolas, convidando todos os professores para participar das reuniões. Agradeceu por comparecer à reunião e expor suas reivindicações. Não havendo mais escrito, passa para a explicação pessoal. Usou a palavra o vereador Sérgio, justificando que na reunião passada não estava presente, estava juntamente com o secretário de Articulação Política, Dr. João Meireles, resolvendo problemas do município e não teve condições de chegar no horário. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente finalizou agradecendo a presença de todos, convidou os presentes para postar-se de pé para fazer oração de encerramento e, para constar o dado e passado na reunião, pediu que se lavrasse a ata. Eu, Lília, segunda secretária da mesa, diretora, escrevi a presente ata, a qual assino juntamente com o presidente e o primeiro secretário da mesa. Após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes. Boa noite. Coloca a ata da 7ª reunião ordinária em discussão. Não havendo manifestação, coloca a mesma em votação. Se o vereador for pela aprovação, continua como estão. Os que for contra, se levantam. Aprovada a ata da 7ª reunião ordinária de 2013. Convido o primeiro secretário, vereador Daniel, para fazer a leitura da pauta da 8ª reunião ordinária de 2013. Pauta da 8ª reunião ordinária. Projeto de lei complementar número 04/13, de autoria do Poder Executivo Municipal. Cria cargos de provimentos efetivo. Apresentação. Projeto de lei complementar número 05/13, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera o quantitativo de cargos de provimento efetivo. Apresentação. Projeto de lei complementar número 06/13, de autoria do Poder Executivo Municipal. Cria cargos de provimento efetivo junto ao Magistério Municipal. Apresentação. Projeto de lei complementar número 01/13, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre desoneração fiscal relativa aos impostos que menciona e dá outras providências. Segunda votação. Projeto de lei número 01/13, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, reformulando a lei número 237, de 7 de dezembro de 1995, e dá outras providências. Primeira votação. Encerra-se o pequeno expediente, inicia a ordem do dia, que será feita a votação das matérias. Convido o primeiro secretário Daniel para fazer a leitura do projeto de lei complementar número 4 de 2013.
Senhor presidente, antes da leitura dos projetos, vou fazer a leitura da justificativa que são de todos. Senhor presidente, sirvam-me do presente como fuleiro da Lei de Orgânica Municipal de Corumbaíba para encaminhar-lhe os projetos de lei complementar número 04/13, 05/13 e 06/13, que versam, respectivamente, sobre a criação de novos cargos públicos municipais de provimento efetivo, o aumento quantitativo de vagas e de cargos de provimentos efetivos e a criação de cargo de provimento efetivo do magistério, alterando sequencialmente as leis municipais 378/00, 375/00, 510/03 e 520/3. Justificativa. Considerando as reivindicações dos servidores públicos dotados do cargo auxiliar de serviços educacionais, motoristas e outros, abrangido pelo Estatuto dos Servidores Públicos e o plano de carreira próprio quanto ao direito à progressão vertical de algumas vantagens salariais. Considerando o limite percentual a ser gasto com a folha de pagamento do município, que deve ser observado os preceitos constantes na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando o exíguo tempo para a realização do concurso público, conforme o prazo estipulado na recomendação exarada pelo Ministério Público, através de sua representante na comarca, cujo teor é de conhecimento dos nobres edis. Considerando a necessidade de criar cargos e aumento de vagas para atender à necessidade de 13 agentes vigilantes, 15 auxiliares administrativos, 35 auxiliares de serviços educacionais, 32 auxiliares de serviços gerais, 1 eletricista, 1 encanador, 1 soldador, 1 fiscal de posturas e edificações, 25 garis, 1 gestor de resíduos sólidos, 6 motoristas de veículos leves, 8 oficiais de serviços gerais, 6 recepcionistas, 4 serventes de pedreiro, 1 médico veterinário e 13 professores P2, Pedagogia Normal, Superior Educação Infantil, 1 professor P2, Ciências e Biologia, 2 professor P2, Letras em Inglês, 1 professor P2, Geografia e 2 professor P2, Educação Física. Considerando orientações do TCM/GO, Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, através da auditora de atos pessoais quanto à reformulação do Estatuto e dos planos de carreira, integrantes do magistério e dos demais servidores da municipalidade, de forma simultânea, para fins de verificação de estatuto de impacto financeiro da folha. Resolve o chefe do Poder Executivo Municipal acatar a sugestão do TCM/GO, encaminhando essa Casa de Leis projeto apenas para suprir o preenchimento de cargos que necessitam de concurso público, informando-lhes desde já que serão tomadas providências necessárias para a reestruturação das leis acima mencionadas. Atenciosamente, Romário Vieira da Rocha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 04/13 cria cargos de provimento efetivo. A Câmara Municipal de Corumbaíba, Estado de Goiás, com fulcro na competência que lhe confere a Constituição da República do Estado de Goiás, bem, a Lei Orgânica do Município, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, por força da presente lei, anexo 1, a Lei Municipal 378, de 3 de maio de 2000, do quadro de pessoal da administração direta para provimentos efetivos, no grupo ocupacional, técnico administrativo, os cargos. Primeiro, cargo de recepcionista, no quantitativo de 6 vagas e carga horária de 40 horas semanais. E 2, cargo médico veterinário, no quantitativo de 1 vaga para carga horária de 20 horas semanais. Artigo 2º. Fica criado no mesmo anexo 1º a lei supracitada no quadro de pessoal da administração direta para provimento do efetivo no grupo ocupacional e operacional os cargos.
Cargo de eletricista, no quantitativo de 1, uma vaga, carga horária de 40 horas semanais. Cargo de encanador, no quantitativo de 1, uma vaga, carga horária 40 horas semanais. Cargo soldador, no quantitativo de 1, uma vaga e carga horária de 40 horas semanais. Cargo de gari, no quantitativo de 25 vagas e carga horária de 40 horas semanais. E cargo de servente de pedreiro, no quantitativo de 4 vagas e carga horária de 40 horas semanais. Artigo 3º. Fica previsto também no artigo 2º da lei citada, onde define a estrutura de cargos de classe dos cargos efetivos da administração direta, do grupo ocupacional técnico administrativo, os seguintes níveis e graus. Nível 2, grau 2, recepcionista 1. Nível 2, grau 3, recepcionista 2. Nível 8, grau 19, médico veterinário 1. Nível 8, grau 20, médico veterinário 2. Nível 8, grau 21, médico veterinário 3. Nível 1, grau 30, gari. Nível 1, grau 30, servente de pedreiro. Nível 2, grau 31, eletricista 1. Nível 2, grau 32, eletricista 2. Nível 2, grau 31, encanador 1. Nível 2, grau 32, encanador 2. Nível 2, grau 31, soldador. Nível 2, grau 32, soldador 2. Artigo 4º. Faz constar também no anexo 3 da mesma lei, referente ao quadro de carreiras dos novos cargos criados na seguinte forma: recepcionista, médico veterinário, grupo ocupacional operacional, gari, servente de pedreiro, soldador, eletricista, encanador. Artigo 5º. Fica alternado pela presente lei no artigo 1º da Lei Municipal número 595/2007, de 3 de dezembro de 2007, qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o grau das classes e cargos do efetivo de médicos e procuradores jurídicos de classe 1, 2 e 3 para o nível 8, grau 22 e 23 e 24, respectivamente, constante na tabela de vencimentos, anexo 4º da Lei Municipal de 378/00, de 3 de maio de 2000, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento dos servidores da administração direta, autarquia e funcional do município. Refere ao A1, Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, passando a constar o seguinte. Artigo 6º. Fica alterado pela lei presente no artigo 2 e 4 da Lei Complementar de 11/12, de 12 de abril de 2012, os quais passarão a ter a seguinte redação. Artigo 2. Fica previsto também no artigo 2 da citada lei, onde define a estrutura de cargos e classe dos cargos efetivos da administração direta, do grupo ocupacional técnico administrativo, das seguintes níveis e graus. Graus do efetivo, grupo ocupacional técnico administrativo. Artigo 4º. Faz constar também no artigo 4º da mesma lei, relativamente à tabela de vencimentos, o seguinte: cargo do efetivo, grupo ocupacional técnico administrativo. Artigo 7º. Faz constar no artigo 4º da mesma lei a seguinte alteração relativa à tabela de vencimento com o seguinte: grupo ocupacional técnico administrativo. Artigo 8º inclui o artigo 4º, a referida lei, discriminação sumária de cargos e pré-requisitos para o preenchimento de sua subdivisão em classe e a descrição detalhada a seguir. Descrição sumária: montar e reparar instalações de baixa e alta tensão em edifícios ou outros locais públicos, guiando por esquemas de outras especificações, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o funcionamento da mesma. Pré-requisito: classe 1, ensino fundamental completo, antigo 1º grau, mínimo de 12 meses de experiência comprovada, curso técnico profissionalizante de eletricista e aprovação em concurso público. Classe 2, 5 anos no mínimo de eletricista 1. Descrição detalhada: estudar os trabalhos a ser realizados para estabelecer o roteiro das tarefas, instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, ponto de luz, tomadas, interruptores, exaustores,
lustres, bem como fixar dispositivos isoladores. Ligar fios à fonte fornecedora de energia utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante para complementar a tarefa de instalação. Testar a instalação repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho executado. Testar o circuito da instalação utilizado no aparelho de comparação e verificações elétricos e eletrônicos para detectar peças defeituosas. Substituir ou reparar fios de unidade danificada utilizando ferramentas manuais comum e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo a instalação elétrica condições normais de funcionamento. Fazer manutenção de iluminação pública da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais, instalar e ligar motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e soldar terminais, executar outras atividades correlatas ao cargo e ou determinadas pelos superiores imediatos. Cargo: encanador. Descrição sumária: instalar, reparar e conservar instalações hidráulicas sanitárias nos prédios públicos e outros locais públicos que requeiram seus serviços utilizando ferramentas manuais e especiais para possibilitar o funcionamento das mesmas. Pré-requisito: ensino fundamental completo, antigo primeiro grau, mínimo 12 meses de experiência comprovada, curso técnico profissionalizante de encanador e aprovação em concurso público. Classe 2, 5 anos no mínimo de encanador 1. Descrição detalhada: instalar e reparar redes de água, esgoto e gás, interpretar plantas e instalações examinando desenhos e outras especificações, relacionar materiais e fazer orçamentos, serrar, cortar, conectar, vedar tubos e canos, ferros galvanizados, chumbo, cobre, etc., por meio de roscas, soldas, chumbadores para instalação de água, gás, vapor e esgoto. Cortar, dobrar e soldar chapas galvanizadas e cobres para calhas condutores de água, pluvial e outros fins. Cortar e abrir frestas, furos, concretos, etc., para possibilitar a passagem de fixações, coletores, etc., necessárias às instalações. Ligar componentes e acessórios para canalização de água, esgoto e gás. Aparelhar a instalação e consertar peças sanitárias de louças, ferros, ferragens, torneiros, chuveiros, etc. Montar, instalar e conservar e fazer reparos em hidráulicos, bem como suas instalações elétricas. E executar outras atividades correlatas ao cargo e ou determinado pelo superior imediato. Cargo: soldador. Soldar peças de material utilizado em chama de um gás combustível, calor produzido por um arco elétrico ou outra fonte de calor e materiais diversos para montar ou reforçar reparos, partes e conjuntos mecânicos. Pré-requisito: classe 1, ensino fundamental completo, primeiro grau, aprovação em concurso público. Grau classe 2, 5 anos de experiência no mínimo como soldador 1. Descrição do cargo: examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes para organizar o roteiro de trabalho, preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as, posicionando adequadamente para obter uma soldagem perfeita, selecionar o tipo de material a ser empregado, consultando desenho, especificações e outras instruções para garantir a segurança da soldagem, escolher o tipo de equipamento a ser utilizado, consultando instruções sobre o emprego de peças e matéria-prima, a qual constituída para complementar a representação da soldagem. Soldar as partes utilizando a solda fraca, solda forte, solda oxigás ou elétrica, e com mando de válvula e de regulagem de chamada gás de corrente elétrica através de vareta ou de eletrodo de soldagem. Dar acabamento a peças, limitando-a experimentalmente ou afixando. Marcar as peças e cortá-las utilizando equipamento ox-cortador. Executar outras tarefas, mesmo de natureza, nível e dificuldade, correlatas ao cargo ou determinadas pelo superior imediato. Cargo: gari. Discriminação sumária: efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logadores públicos, varrendo e coletando os detritos acumulados para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. Pré-requisito: classe única, saber ler e escrever, aprovação no concurso público de prova objetiva e de aptidão física. Descrição detalhada: efetuar a limpeza das áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logadores públicos, carpindo, lavando, varrendo, utilizando exata diversos tipos de vassoura
e outras estruturas para deixá-las limpas. Reunir ou amontar as poeiras, fragmentos e detritos, empregando ancinho e outros instrumentos para recolhê-los. Recolher os montes de lixo, despejando em latões, cestos e outros depósitos apropriados para facilitar a coleta e transporte. Obedecer às ordens de serviço estabelecidas, atendendo às convocações para execução de tarefas compatíveis com a sua habilidade. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato. Cargo: recepcionista. Descrição sumária: recepcionar o público do externo em geral que procure as repartições públicas municipais. Pré-requisito: classe 1, ensino fundamental completo, antigo primeiro grau, curso de informática básica, aprovação do concurso público. Classe 2, 5 anos no mínimo de recepcionista 1. Descrição detalhada: atender o público em geral que procura as repartições públicas municipais. Catalogar e controlar cadastro de visitante, atender as ligações telefônicas e executar outras tarefas que incluam, por similaridade, o mesmo campo que atuação. Cargo: servente de pedreiro. Descrição: executar tarefas manuais simples na construção civil. Classe única, saber ler e escrever, aprovação em concurso público. Descrição: escavar valas, proceder à mistura de massa de cimento, areia e cal e transportá-la bem como outros materiais até o local a ser usado. Acatar sempre as ordens do oficial que estiver subordinado. Auxiliar sempre as ordens do oficial que estiver subordinado. Auxiliar na execução de serviços de reformas e acabamentos. Executar outras tarefas correlatas acima descritas a critério do seu superior imediato. Cargo: médico veterinário. Descrição: planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas aplicadas em medicamentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo e fiscalizando e empregando outros métodos para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. Pré-requisito: curso completo de medicina veterinária com registro no Conselho de Medicina Veterinária, quando exigido em legislação federal. Aprovado em concurso público. Classe 2, 5 anos no mínimo de médico veterinário 1. Classe 3, 10 anos no mínimo com médico veterinário 2. Descrição: exercer atividade de nível superior de grande complexibilidade relacionadas com a biologia, patologia animal, a defesa sanitária, a proteção e o desenvolvimento da pecuária e a fiscalização de produtos de origem animal. Orientar e desenvolver programas que envolvam prática concernentes à defesa sanitária do animal e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem. Exercer a clínica veterinária em todas suas modalidades. Fazer inspeção sob o ponto de vista sanitário e tecnológico dos locais que se utilizam produtos de origem animal. Realizar outros trabalhos ligados à biologia geral, zoologia, zootecnia, bem como bramatologia animal. Fazer cumprir normas de padronização e classificação dos produtos de origem animal. Praticar o planejamento e execução de atividades dirigidas e a erradicação de zoonose. Promover medidas de controle contra brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças. Orientar e coordenar serviços de política sanitária animal. Atestar a sanidade de animais de produtos de origem animal e suas fontes de produção ou manipulação. Controlar as condições higiênicas de estabelecimentos que tratem e reparem alimentos de origem animal. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares. Realizar outras tarefas correlatas. Artigo 9º. Acompanhe em anexo à presente lei complementar tabela de vencimentos contida no anexo 4 da Lei Municipal 378, de 3 de maio de 2000, referente ao grupo ocupacional técnico-administrativo e grupo ocupacional devidamente atualizada. Artigo 10. Lei complementar que entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Corubaíba, Estado de Goiás, 8 dias do mês de abril de 2013. Romário Vieira da Rocha, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Complementar 5/13. Altera o quantitativo de cargos de provimento efetivo. A Câmara Municipal de Corumbaíba, Estado de Goiás, no fluxo de sua competência que ele confere à Constituição da República e do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por força dessa lei complementar o aumento do quantitativo de vagas para o cargo de auxiliar de serviços educacionais de caráter efetivo, constante na Lei Municipal 510/13, passando de 30 para 58 vagas. Artigo 2. Fica também alterado os seguintes quantitativos de vaga constante no anexo 1 da Lei Municipal 378/0 e Lei Municipal 520/03. Para o cargo de agente de vigilância ou de caráter efetivo, passando de 17 para 25 vagas. Para o auxiliar administrativo de caráter efetivo, passando de 30 para 38 vagas. Para o cargo auxiliar de serviços gerais de caráter efetivo, passando de 60 para 62 vagas. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Corumbaíba, Estado de Goiás, 8 dias do mês de abril de 2013. Projeto de Lei Complementar 06 de 2013. Cria cargos de provimento efetivo junto ao Magistério Municipal. A Câmara Municipal de Corumbaíba, do Estado de Goiás, com fluxo na competência que lhes confere a Constituição da República do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica do Município, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado por força da presente lei complementar, no artigo 1º da Lei Municipal de 375, de 3 de maio de 2000, o quadro de pessoal do magistério para o provimento efetivo dos cargos com quantitativo e carga horária, definições abaixo. Professor 2, Pedagogia Normal, Superior Educação Infantil, carga horária de 20 a 40, quantidade 13. Professor 2, Ciências/Biologia, carga horária de 20 a 40, quantidade 1. Professor 2, Letras Português e Inglês, carga horária de 20 a 40, quantidade 2. Professor 2, Geografia, carga horária de 20 a 40, quantidade 1. Professor 2, Educação Física, carga horária 20 a 40, quantidade 2. Artigo 2. Inclui no anexo 4 da referida lei a descrição dos cargos e os pré-requisitos para o preenchimento, conforme a apresentação em seguida. Título: Professor 2, Pedagogia Normal Superior, Educação Infantil. Descrição: exercer a atividade docente, ministrando aulas das disciplinas componentes dos currículos da educação infantil e dos 5 primeiros anos do ensino fundamental e outros conhecimentos básicos, elaborando planos de curso de aula, preparando e selecionando material didático, elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno. Pré-requisito: formação em normal superior ou ensino superior em pedagogia ou licenciatura plena em educação infantil para docência na educação infantil ou outras 5 primeiras séries do ensino fundamental. Aprovação em concurso público. Cargo: Professor 2, Ciências Biologia. Exercer atividade docente ministrando aulas na disciplina de Ciências e Biologia na seguinte fase: 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, elaborando planos e cursos de aula, preparando e selecionando material didático, elaborando, aplicando e corrigindo testes de trabalho para assegurar a formação do aluno. Pré-requisito: formação superior em licenciatura plena com habilidade em ciências biológicas, aprovação em concurso público. Cargo: Professor 2, Letras, Português/Inglês. Descrição: exercer atividade docente, ministrando aulas disciplina de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, na segunda fase, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, elaborando planos de curso de aula, preparando e selecionando material didático, elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno. Pré-requisitos: formação superior em licenciatura plena, com habilitação em português e inglês, aprovação em concurso. Cargo: Professor 2, Geografia.
exercer atividades docentes ministrando aulas na disciplina de Geografia, na segunda fase do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, elaborando planos de curso de aulas, preparando e selecionando material didático, elaborando, aplicando, corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno. Pré-requisito: formação superior em licenciatura plena com habilitação em Geografia, aprovação em concurso público. Cargo: professor 2, Educação Física, exercer atividade docente ministrando aulas práticas e teóricas na disciplina de Educação Física em todos os ensinos fundamental e ensino médio, elaborando planos, cursos de aula, preparando e selecionando material didático, elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno. Pré-requisito: formação superior em licenciatura plena com habilitação em Educação Física, aprovação em concurso público. Faz constar no artigo 3 da mesma lei as seguintes alterações relativamente à tabela de vencimentos. Artigo 4. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Corumbaíba, aos 8 dias do mês de abril de 2013. Projeto de Lei Complementar 01/13. Dispõe sobre a desoneração fiscal relativa aos impostos que menciona e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corumbaíba, do Estado de Goiás, aprovou Senhor senador, então não necessita fazer a leitura então, do projeto de lei complementar, primeiro de 2013 não, né? Em segunda votação. Coloco o projeto de lei assim. Convido o vereador Daniel para fazer a votação nominal do projeto. Vereador Jean, seu voto no projeto de lei 01/13. Voto sim, Daniel. Voto é sim. Vereadora Dalva. Voto sim. Seu voto sim. Vereador Sérgio. Sim. Seu voto sim. Vereadora Lília. Sim. Seu voto sim. Vereador Lorival. Voto sim. Seu voto sim. Vereador Lisontino. Sim. Seu voto sim. Vereador Urias. Sim. Seu voto sim. Eu, vereador Daniel, também voto sim. Senhor presidente, 8 votos sim a favor do projeto. Aprovado o projeto de lei complementar, 1º de 2013, em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei 01, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco o projeto de lei 1º de 2013 em discussão. Não havendo manifestação, coloco o mesmo em votação. Tá. O referido projeto de lei 01/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, está com os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças e Economia, Educação, Cultura e Assistência Social, com os 3. Não, tem um parecer, mas tem os 3. Vereador Sérgio, o projeto de lei 01/13 sobre a parte de educação, cultura, educação, assistência social e saúde, não foi formulado a
Então eu declaro questão de ordem, senhor presidente. O referido projeto não pode entrar em votação sem ter o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Esse é da assistência social. É um problema que teve, né, doutora Vera? A gente estava em reunião, o pessoal da Comissão de Assistência Social, juntamente com o prefeito, na segunda-feira. Por isso, então, foi feita a realização do projeto. Parecer? Vamos reunir. Vereador Daniel, quem faz parte é você, a Vívia e o Sérgio? A Lídia. Isso é suplente, né? Então, faça, presidente, retira hoje a votação do projeto de lei 01, convoca para a reunião das comissões segunda-feira, da Comissão de Assistência Social, para emitir um parecer a esse projeto de lei 01, que tinha apresentado uma emenda, foi retirado pelo parte do vereador Sérgio e está em votação. Você tem? Os integrantes da Comissão de Assistência Social já foram comunicados. Já está sabendo, segunda-feira é a reunião. Então tá certo. Então retire ele da votação e volta na próxima terça-feira. Então está retirado, né, o projeto de lei 2003, né, da votação. Não havendo mais matéria a ser votada, encerra-se a ordem do dia, inicia-se o grande expediente, onde está escrito o vereador Sérgio para uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento aos senhores vereadores na pessoa do nosso presidente. Cumprimento aí também a todos os professores, funcionários públicos municipais, autoridades da imprensa aqui presente. Na semana passada, a discussão em relação aos professores, aos profissionais da educação, a família da educação aqui de Curumbaíba, que tanto aí representa as nossas crianças que são bem educadas aí, e que também são os 6,5 aí no índice de desenvolvimento da educação básica. O nosso município já alcançou aí com 10 anos de antecedência. Então, semana passada começamos a conversar nisso aí, começamos a ter problemas. O funcionalismo público municipal também começou a fazer a reivindicação. Sentamos juntamente aí com o prefeito municipal para darmos mais um tempo para estudarmos todas as categorias aí dos funcionários públicos municipais e os funcionários da educação também. Então é isso aí, nós vamos pedir para vocês um tempinho para estudarmos melhor, não votarmos no afogadilho, votarmos aí essas alterações do quadro do magistério e na alteração também do quadro funcionalismo público municipal para o próximo concurso. E analisarmos melhor com cada um representante de vocês, para não votarmos no afogadilho da noite aí e deixarmos alguém prejudicado. É isso que eu tenho que falar para vocês e agradecer os senhores vereadores aí, aonde nós sentamos quase todos os dias, pensando única e exclusivamente aí no magistério municipal e funcionário público municipal. Muito obrigado, boa noite.
Não havendo mais inscrito, passo para a explicação pessoal. A vereadora Lília está inscrita. Boa noite a todos. Boa noite, cumprimento o presidente, meus colegas vereadores. Cumprimento vocês, tá, por estar aqui. Aqui é a casa de vocês, né? Porque, na verdade, Deus nos coloca, mas depois é vocês. Então, vocês sejam bem-vindos à casa de vocês, como disse, tá? Eu só estou aqui com uma explicação pessoal minha, que terça-feira passada eu não estava presente aqui, nessa reunião, né? Por motivos, assim, até pessoais, fui fazer alguns exames e fui tentar buscar alguns benefícios para Corumbá também. Estive no Palácio, conversamos lá com assessores do governo. Então, eu fui fazer exame. Além de fazer exame, eu tive a oportunidade também de, né, estar lá em trabalho também. Então, eu quero agradecer vocês e falar o que o vereador Sérgio e todos nós falamos. Nós vamos lutar por vocês, porque nós vamos nos colocar no lugar de todos vocês que se encontram, aqueles que não vieram. Tá certo? Então, obrigada pela presença e me desculpa a minha falta semana passada. Obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora. Não havendo mais inscritos para o uso da palavra, passo para o plenário. Nós costumamos fazer o seguinte, para poder usar a palavra, agendamento na segunda-feira, tá? Para poder fazer uso da palavra na tribuna. Só que é o seguinte, nós convidamos o professor para participar. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Como o vereador Sérgio já disse, nós precisamos de um tempo para estar estudando essa situação de vocês, tá? E assim, eu peço a compreensão de vocês, igual eu disse para vocês, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Você lembra muito bem, não é só professor, né, que nós estamos do lado de vocês, nós estamos do lado do funcionário público. Tá? Nós estamos com vocês. Tá? E aí, chegou um papelzinho aqui na minha mesa, que a Kátia gostaria de usar a palavra. Pode ficar à vontade, 15 minutos, Kátia. Eu cumprimento os excelentíssimos vereadores na pessoa do presidente, o senhor Lurival, os colegas educadores, senhoras e senhores, boa noite. Antes de entrar no assunto que estamos reivindicando, eu quero primeiro falar sobre a nossa língua portuguesa. Ela é um tanto complexa e, às vezes, se não soubermos usá-la adequadamente, colocar as palavras dentro de uma gramática correta, ela nos dá um sentido ambíguo que permite que o nosso ouvinte interprete de forma duplicada aquilo que o transmissor quer transmitir ao seu receptor. E provavelmente isso foi e tem sido o que tem acontecido nessa nossa reivindicação quanto à questão da mudança e do acesso de cargo, quanto à questão do P1 para a questão do P2. E a vereadora Lília, ao ler a ata anterior, foi muito bem explicado quando a vereadora Vívia disse que a reivindicação e a explicação dada até agora sobre a questão de transformar P1 em P2 é anticonstitucional, porque a forma como foi solicitada, ela foi incorreta. Então eu gostaria de perguntar aos excelentíssimos vereadores, aos colegas e aos que estão aqui à noite, que se fazem presente, qual a lei que rege o nosso país de norte a sul e de leste a oeste? É para vocês responderem. Qual a lei que rege o nosso país de norte a sul, leste a oeste? A Constituição Federal. A Constituição Federal, portanto, é a nossa Carta Magna. E ela, por acaso, tem 2 P's
duas medidas? Não. Ela não tem 2 pesos e 2 medidas. Então, por que alguns estados conseguem e atuam desta forma? Antigamente, antes de existir a LDB, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, existia o curso da normalista, um curso muito conceituado, e havia o curso de graduação que era pedagoga, que se formava para exercer a direção, inspeção, coordenação das escolas e lecionar apenas as matérias específicas do curso técnico e magistério, que formariam as normalistas para lecionarem as matérias para serem lecionadas nas primeiras séries iniciais de 1º a 4º ano. Depois veio a LDB, modificando para que as pedagogas se tornassem atuantes na direção, coordenação, que seriam cargos não mais indicados como cargos de confiança, mas sim cargos de votação. Então, automaticamente a LDB disse que até o 2010 todos os professores que eram normalistas deveriam agora passar a ter graduação. Como pedagogia era um curso mais em conta, foi aquela enxurrada de professores custear sua própria faculdade, preocupados em perder a sua função. Bom, o que acontece? Todas as normalistas dos estados cursavam a sua faculdade, pegavam os seus diplomas e automaticamente iam na delegacia regional, nas capitais, entravam com seus papéis, começaram então a fazer os seus planos de carreira. E automaticamente as normalistas passavam a receber de acordo com a sua graduação que elas haviam exercido, concluído a sua faculdade. Logicamente, depois elas recebiam o seu tempo, faziam uma pós-graduação, entravam com seus papéis na delegacia, automaticamente ela recebia no seu lerite a porcentagem específica no seu plano de carreira. Logo em seguida fazia o seu mestrado, o seu pós, o seu doutorado e assim consecutivamente. Por que alguns estados ainda continuam dessa forma e Goiás não? Porque para Minas Gerais, eu sou filha de educadora, tenho cunhadas educadoras que foram crescendo dentro da educação, vieram nesse sistema de normalista, ficaram muitos anos, 10, 15 anos dentro da educação, lecionando como normalistas e depois de muito tempo fizeram faculdade. Nessa dificuldade, faculdade uma vez na semana, faculdade final de semana, formaram, foram até Belo Horizonte, entraram com seus papéis e automaticamente passaram a receber o seu salário como professora que haviam graduado, pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque no estado de Goiás, especificamente, no município de Corumbaíba, é inconstitucional eu, P1, não poder receber como P2 e não entregar o meu diploma de graduação, pós-graduação, mestrado e receber como tal. Então, para Goiás, a lei magna do meu país, ela tem 2 pesos e 2 medidas. É algo a ser questionado e investigado e tomarmos o cuidado para não usarmos a ambiguidade da nossa língua portuguesa para sermos prejudicados. Uma outra questão, no nosso Estatuto do Magistério, em 2009, quando iniciamos essa nossa guerra, essa nossa reivindicação, e aí começaram, já era para ter mudado esse estatuto, e para nos acalentar, nos deram então a questão da titularidade. No caso, o P1 receberia 10, 20% se apresentassem o diploma de faculdade. Se apresentasse o diploma de pós-graduação, teria mais 20%, porque exige lá uma determinada quantidade de horas, se não me falha a memória, 720 ou 340. Hoje cedo eu estava lendo, mas não me recordo mais. E não está se cumprindo, porque fala-se também que os cursos que são feitos para capacitação também têm a sua validade. Você vai somando os cursos e você adquirir lá, com a somada dos cursos, das horas que você fez, se você atingir, um exemplo, 750, você vai ganhar 20% de aumento no seu salário de titularidade. Isso está sendo lesado. Eu estou tendo um prejuízo no meu salário de 10%, porque segundo a orientação do Executivo, a promotora, a assessoria jurídica do Executivo, a promotora entendeu que as minhas horas de capacitação não são legais para receber essa porcentagem. Então, colegas, vocês que
capacitação. Vocês que estão fazendo o pacto, que são 2 anos de letramento, caiam fora. Porque conhecimento vocês têm quando buscam na internet para fazer o seu planejamento. Porque conhecimento vocês têm quando vocês buscam os livros didáticos. Quando vocês rebolam, passam noites planejando a sua aula, buscando recursos psicológicos, psicopedagógicos para ajudar e auxiliar as necessidades especiais e cognitivas dos seus alunos. Então vocês não precisam desse curso, porque eles não aumentarão 1 centavo sequer no seu holerite no final desse curso, porque não estão cumprindo. Então, que coisa é essa? Que regimento é esse? Que estatuto é esse que se fala que vai cumprir e não se cumpre? Desde 2009, quando foi dada essa titularidade, eu estou perdendo 10% no meu salário. Porque às horas eu montei o meu processo, eu não tenho graduação na área, mas eu tenho pós-graduação na minha área e tenho cursos de capacitação com diploma, com horário, com carga horária que excedeu a hora exigida no Estatuto do Magistério. E, no entanto, eu só recebo 10%. Cadê os outros 10%? Então, são coisas a questionar. E, para encerrar a minha fala, eu quero parabenizar você, Sérgio, pela sua perspicácia, pelo seu raciocínio e pela rapidez de raciocínio e pela sua inteligência. Aos vereadores votarem unanimamente pelo projeto da emenda do concurso, todos votaram unanimemente sim. E ao acabarem de votar e relatar ao presidente que foi unânime, eu acabava de comentar com as minhas colegas, eles estão sendo incoerentes. Como que eles vão aprovar um concurso, um edital para um concurso, quando eles não votaram ainda, a questão não resolveram ainda a nossa questão do professor? E logo em seguida, antes de terminar minha fala, comentando com as minhas colegas, o Sérgio levantou a questão sobre a questão de prioridade de voto, de apoio, e eu não sei muito bem como é que funciona isso aí, mas ele colocou a questão e deu a prioridade. Eu quero te parabenizar pelo rápido raciocínio, pela sua perspicácia em não passar o carro na frente dos bois, porque se acontecer de ter o concurso, de lançar este edital e não resolver a nossa situação de P1, de profissional P2, de profissional da educação, vocês vão carregar na consciência de vocês para sempre que vocês lançaram um projeto, um concurso sem resolver a situação da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, de alguém da sua família que é professor, que está sofrendo, pleiteando o acesso de cargo, a regulamentação do estatuto e do plano de carreira que rege a nossa situação, que estamos sendo prejudicados por legislações, por executivos anteriores que, por não entender de educação, fizeram o que estamos sofrendo hoje. E se vocês não pensarem, não estudarem, como eu disse para o Daniel, não perderem noites de sono para consertar o que está errado, vocês vão compactuar e fazer com que pessoas continuem penando e batalhando e perdendo seus direitos. Muito obrigada. Cátia, professora Cátia, por favor. Quando a senhora disse que foi votado um projeto, eu acho que a senhora não entendeu direito a votação. Apresentação. Foi a apresentação do projeto, ele não foi votado, senhora Cátia, professora Cátia. O que foi votado aqui, para o conhecimento da senhora, foi o projeto de lei complementar 1 de 2013. Eu não sei se a senhora entendeu. O projeto que está em apreciação é o 4, o 5 e o 6. A senhora ouviu, Daniel, lendo, né? A senhora está falando uma coisa que a senhora equivocada, tá? Agradeço a senhora parabenizar o vereador Sérgio, mas de forma também assim, até eu diria até que inocente da senhora, provocar aos meus colegas e a mim uma coisa que nós não fizemos. Eu peço desculpa, mas logo em seguida a fala dele, e inclusive o que nós interpretamos foi justamente o que nós colocamos aqui. Se eu entendi
errado, né, eu expressei, então vocês, por favor, me desculpam, eu retiro o que eu falei, peço desculpa, foi realmente a interpretação errada, como eu disse, a questão da ambiguidade aqui. Exatamente. Então foi o que nós vivenciamos. Eu iria até chamar a atenção pelo que você usou aí, tá? A palavra, o português, é isso? Vivenciamos aqui a questão da ambiguidade. Por favor, me desculpem, eu retiro o que eu falei, mas foi o que nos deu a entender, o que nós interpretamos. Mesmo porque quando dizem, por falta de hábito da gente participar das reuniões, quando dizem, vamos à apreciação, o voto eu sei que é falado a lei e tal, depois não especifica que lei é aquela que foi votada sim ou não. Só fala a lei. E são muitas as que leem. A pauta são muitas, né? Sim, Cátia. Não, eu falo assim, logo depois que fala, vota na lei e tal, aí não volta a repetir qual que é, porque leram muitos. Aí ele falou, mas não vai voltar, não tem uma primeiro, foi onde ele disse e nós interpretamos dessa forma. Me desculpe, tá? Me desculpe, retiro isso aí. É só para poder você justificar no plenário, né? Isso não fica ruim pra gente, né, cara? Deu para vocês entenderem, né, pessoal? Deu, né? Me desculpe, tá? Agradeço a presença de vocês, tá bom? E Adriana, me parece que está escrito também, Adriana? Não, né? Então tá. Eu vou fazer a minha explicação pessoal final. Agradecer a presença dos professores, tá? De antemão eu peço até desculpa, porque é uma coisa assim que, de uma forma ou de outra, fere a integridade da gente. Vocês concordam comigo, né? Sim, eu, Lourival, vamos esquecer do político. É o seguinte, tudo que eu faço é pensado, é analisado. Porque depois que você solta a palavra, é complicado. Entendeu? É difícil. E nós não estamos aqui, conforme eu falei na reunião passada, para prejudicar ninguém. Quando nós fomos pedir voto, eu tenho certeza que cada vereador desse aqui não propôs a nenhum eleitor que, se eleito fosse, iria prejudicar ele na Câmara de Vereador, na Prefeitura, em qualquer lugar. Nós propomos estar do lado do eleitor. Agora, nós temos que cumprir as leis. Foram pedido um tempo para ser votado essa situação dos professores, tá? O executivo pediu, olha, dá um tempo para a gente, porque nós temos que regularizar, sabe disso, tá? De todos os servidores, eu já disse, não é só professor não, nós estamos lá de todos os servidores. A situação, ela é complicada. Vocês estarem aí é uma coisa, estarem aqui é outra. Porque tudo que nós vamos fazer, vereador, prefeito, ou autoridade, nós não temos direito de errar. Nós temos que pensar antes de falar. Porque qualquer coisa que a gente fala de errado aqui, a promotora está chamando nós lá. Nós estamos vigiados 24 horas por dia, ou 48 horas por dia. Então nós temos que analisar, pensar direitinho, para ser votado, tá? É uma preocupação nossa essa situação de vocês também. Não foram nós que causou isso. Essa Câmara de Vereadores aqui não foram nós que causaram a situação de vocês, não. Ah, mas porque não foi você e vocês não podem arrumar? Não penso assim, não. O problema de vocês é nosso. É nosso também. Nós estamos preocupados em consertar essa situação. Agora, está fácil? De maneira nenhuma. Não está fácil. Isso não é fácil. Agora, que nós, vereador, nós vamos lutar para isso. Vamos conseguir? Não sei. Agora, o que depender de nós estamos juntos. De todos os servidores públicos. Beleza? E para encerrar, eu quero convidar aqui uma professora, agora de novo, para fazer a oração final para nós. Quem se candidata? Ou eu posso nomear? Noelma, faça a oração final para nós, por favor. E antes da oração, eu quero agradecer vocês de coração mesmo, tá? E de antemão, assim, às vezes a gente exalta um pouco, mas assim, isso faz parte. Estar aqui, como eu disse para vocês, não é fácil não. Mas foram isso que nós quis e nós vamos representar vocês bem e jamais iremos fugir à realidade. Tá?
Muito obrigado a todos de coração mesmo, aos meus colegas vereadores aqui que aqui estão. São homens comprometidíssimos, tá? Com a população. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Noel, por favor, faça a oração aqui na tribuna para nós. Pode vir aqui, Noel. Por favor. Muito obrigado a vocês mesmo de coração, tá? Boa noite a todos nós. É o momento de encerrarmos mais uma reunião, né, dos vereadores. E talvez uns com os corações mais tranquilos, outros com os corações mais preocupados e alguns com os corações abalados, mas todos filhos do mesmo Criador, criados pelo mesmo Pai. Vamos neste momento entregar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o Mestre dos Mestres. Deus, querido Pai, querido Criador, aqui estamos a encerrar mais uma noite de trabalhos, conduzidos por vossas mãos, Senhor, e guiados por nosso Mestre. Mais um dia nós vivemos na terra. Guarde-nos, ó Deus, no melhor cantinho do seu coração. Faça-nos verdadeiros filhos que possamos honrar-te. E pedimos que abençoe cada um na volta aos nossos lares. Abençoe esta casa de lei, para que todos que aqui estão hoje e que por aqui passarem um dia possam trabalhar e fazer de acordo com a vossa vontade, ó Pai. Abençoe nós, professores e demais trabalhadores que aqui estão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.